Olá pessoal, tudo bem? Você por um acaso já contratou alguém e se arrependeu nos primeiros 45 dias de experiência? Eu tenho certeza que isso já aconteceu porque é muito comum acontecer com qualquer empresário, mesmo aqueles de grandes empresas que investem às vezes milhares de reais em empresas especializadas em recursos humanos. Agora imagina em uma empresa pequena, como é o caso da maioria dos CFCs no Brasil e que muitas vezes não tem os recursos para investir num processo seletivo adequado, legal. A gente acaba errando muito na contratação, porque, gente, fala sério, né? Na teoria é tudo muito lindo, mas na prática acaba que o proprietário de uma autoescola ou de uma empresa pequena qualquer, né? Ele tem que se virar nos 30, essa é a verdade. Então foi pensando nesse problema que eu decidi fazer esse vídeo hoje. E nele eu vou falar sobre a contratação de novos colaboradores que atuam na recepção de uma autoescola e algumas formas de melhorar esse processo de seleção aí no seu CFC. Claro que a forma melhor, né, que você tem a maior chance de dar certo de contratar qualquer colaborador aí na sua autoescola é com a ajuda de um especialista em um processo seletivo, né? Existem várias empresas que fazem isso e psicólogos também que atuam especificamente nessa área. Eles realizam testes específicos e usam recursos que são mais precisos para auxiliar para te auxiliar na contratação, né? Em quem é melhor para você contratar. Só que eu sei que para muitos de vocês aqui, investir em um processo desses pode ser oneroso, embora eu ache que você tem que pesar ali, né? Se mais vale investir em contratar uma pessoa adequada para assumir a vaga aí na sua empresa do que os custos que você vai ter na hora de contratar uma pessoa inadequada. Na verdade, na hora de mandar ou de fazer a rescisão ou de mandar embora essa pessoa que não foi adequada. Aí, você que precisa fazer os seus cálculos, então a primeira dica que eu dou é procure um psicólogo conhecido, veja se ele ou ela trabalha nessa área de recrutamento de pessoas ou se de repente eles conhecem alguém que trabalha com isso e faz um orçamento, né? Dependendo, você vai ver que não é tão caro assim, dependendo você vai ver que vale a pena ir para sua empresa. Eu, por exemplo, fiz algumas vezes com um profissional e foi ótimo porque realmente eles têm todo um direcionamento, uma estratégia para avaliar o profissional de uma forma que a gente que não é da área não consegue. E o custo na época foi aproximadamente ali um salário mínimo, um salário daquele profissional que você contratou. Então, você vai contratar. Então, eu acho que vale a pena, mas aí você avalia. Mas, se você não tem condições ou não pode contar com o auxílio de um especialista de recursos humanos, eu trouxe aqui algumas dicas para você ser mais assertivo na hora de admitir um novo colaborador. Eu vou falar especificamente da recepção, mas você pode usar essas mesmas estratégias para contratar outros profissionais, instrutor teórico, instrutor de prática de direção, diretor de ensino, enfim. Eu acrescento, no caso dos instrutores, a tudo isso que eu vou falar, uma prova de conhecimentos gerais sobre legislação de trânsito, porque convenhamos, né? Um instrutor, o mínimo que ele precisa saber são as regras e as leis de trânsito. Claro que um processo de contratação, ele é muito difícil, ele é muito subjetivo, porque envolve pessoas, né? Sempre tem a possibilidade daquele candidato mentir para você, para conseguir um emprego, por isso que você precisa estar muito bem preparado para diminuir as margens de erro. Então vamos lá, a primeira coisa que você precisa fazer antes mesmo de contratar alguém e até colocar a vaga disponível é escrever, e que eu acho que é imprescindível, né? É descrever o que você acha que é desejável, que é imprescindível. Por exemplo, para você pode ser imprescindível que a pessoa não fume, que use apenas uma passagem para ir, por exemplo, né? Que tenha experiência em vendas, que ela seja honesta, que ela seja organizada, que ela seja pontual, enfim. Isso para você pode ser imprescindível. E algumas coisas você vai conseguir identificar na ficha de cadastro dela, na ficha de preenchimento da vaga.
vaga, como é o caso de não fumar e se ela usa uma, duas passagens. Agora outras, você vai precisar observar um pouco mais nas entrevistas individual e na entrevista coletiva. Eu vou deixar como material um roteirinho para vocês seguirem, que eu acho que vai ajudar bastante. Ele vai junto com esse vídeo. A segunda coisa a fazer depois, né, de divulgar a vaga, é fazer uma análise em todos os currículos, claro. Você vai pegar aquilo que você escreveu que é imprescindível e o que é desejável, né? E aí você vai eliminar aquelas pessoas que não atendem a essas características que você definiu. E a terceira parte é marcar a entrevista. Primeiro a entrevista coletiva, fazer um teste com perguntas e respostas, fazer também nessa entrevista coletiva uma simulação de algumas situações da empresa, eu também deixo esses modelinhos, e nessa entrevista coletiva você vai escolher aquelas pessoas que se assemelham às características que você definiu anteriormente, que você definiu como imprescindível e desejável. Por isso que essa é a primeira etapa, a primeira parte, né? E a última etapa é a entrevista individual, que você vai fazer com aquelas pessoas que passaram nas demais etapas, né? Aqui é bom você fazer perguntas semelhantes, né, com palavras diferentes, porque aí aos pouquinhos você vai identificando se o candidato ele entra em contradição, se ele responde uma coisa para uma pergunta e responde outra para outra pergunta que é igual. Então ter claro em mente quais são as características do cargo que você colocou e o perfil daquela pessoa que você quer que ocupe esse cargo vai te ajudar muito a economizar tempo. E como eu falei em um vídeo anterior aqui, perfil é perfil, não adianta você querer uma pessoa que não é aquilo que você gostaria que ela fosse. E embora você consiga melhorar a sua seleção, mesmo com um profissional, psicólogo, nada disso é garantia de que esse profissional ele vai ser perfeito para o cargo, né? Mas a chance de você acertar, ela é maior do que simplesmente você contratar, sei lá, o primeiro que aparece, que bate na tua porta, ou aquele que o amigo do vizinho, do tio te indicou, e aí você contrata porque foi uma indicação. Então, eu desejo sucesso nas suas próximas contratações. O material que vai junto aí complementa esse vídeo e qualquer dúvida, vocês sabem onde me encontrar. Um abraço e até o próximo vídeo.